Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Cá. Hoje o dia foi intenso. A gente acabou assistindo outros cursos, treinamentos, então já viu, né? Foi uma coisa em cima da outra. Então, para quem tá aqui, boa tarde. Adoro o povo chegando na pontualidade. A Denise, a Karina, a Ju. Olha a Ana, a Fabi, a Érica, Letícia. Lê, tá aqui, ó. Ganhei presente da Letícia essa semana. Vou postar, não postei ainda, em primeira mão, muito obrigada. Adorei. Veio com bilhetinhos, cartinhas e dedicatórias. Então tá aqui, junto com as minhas anotações para já agradecer mais tarde. Fiquei super feliz com o carinho, com o presente. E tenho certeza que eu vou gostar muito do conteúdo. Gente, hoje a live eu tô fazendo ela num horário diferente. Porque eu tô participando do Congresso do Nordeste. Então a gente acabou, a aula continuou, estavam tirando as dúvidas ainda e eu finalizei para começar aqui. Então meu compromisso com vocês é sempre fazer no mínimo uma live por semana. O objetivo dessa semana vão ser 2, na verdade eu tô buscando sempre fazer 2. Oi Sheila, oi Elaine, olha o pessoal da Carpedinha aqui, a Elizabeth, Purpurata Eventos, a Conceito Eventos. Lê, amei muito seu presente. Obrigada, a Liliane, a Gleice. Então, o objetivo sempre vai ser de terça-feira. Eu vou trabalhar algum conteúdo para vocês, mais para vocês melhorarem a parte ou técnica ou de gestão, tá? Que é o meu maior foco hoje. E na quinta-feira eu vou trazer algum convidado pra gente trabalhar algum assunto que agregue para ambos. Então, esse vai ser o objetivo. Se vocês tiverem sugestões... Oi, Gleice! Oi, Sol! A Ângela, adoro, gente. E eu vou falar de um assunto hoje que eu já conversei, mas é um assunto que muita gente me pede. Então, eu vejo que é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. É um assunto que eu abordo nos meus 2 maiores cursos. Então, no meu curso de gestão, como se reinventar no mercado de eventos, eu falo sobre parceria. No meu curso Caminho das Pedras, eu falo também sobre parceria. Mas eu vejo que sempre é um assunto atual. Bom dia, Dê. Bom dia, Elaine. Bom dia, Ká. A Ká perguntou se o horário era diferente. Eu falei que era por causa dessa questão e do congresso. Então, segunda, terça e quarta, a gente tá online das 9 às 11h30, mais ou menos, adquirindo conhecimento. Pois é, gente. Sei que muita gente vai estar ou fazendo almoço ou almoçando, né? Oi, Cris! A Cris hoje tem mentoria comigo mais tarde, então vai ser bem bacana. Vou aqui só fixar o assunto para todo mundo ter certeza do que a gente tá falando. Se eu conseguir, né? Que eu não tô conseguindo aqui, não. Fixei comentário, opa. Aí a Antonieta Doces Especiais, a Érida, como sempre, a Aline, a Elíbia. Desculpa, gente, sem querer eu fui fixar o comentário e mudei. A Cíntia. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam, tá? Eu gosto muito de falar sobre parceria. Eu tenho certeza que sempre é um assunto de importância, de muita relevância. Mas o que eu vejo principalmente? Que as pessoas não param para pensar no que elas podem realmente oferecer em troca de uma parceria. Antes da gente ser parceiro de alguém, a gente tem que entender o que a gente pode oferecer em troca nessa parceria. Então, assim, independente do seu segmento, você trabalha com doces, que eu vi que tem algumas pessoas de doces aqui hoje, você trabalha com assessoria cerimonial, você trabalha com foto e vídeo,
independente do seu segmento, o que você pode oferecer para o seu parceiro? Tô adorando, gente, vocês conversando, falando que estão almoçando comigo. Bom dia, Alcione. Boa tarde, Nilva. Falou boa tarde, bom dia. A gente tá aqui que nem doida, né? Então, assim, o que a gente tem que entender? Que pra gente desenvolver uma parceria duradoura, essa parceria depende de 3 itens, tá? Que são 3 itens muito importantes. Você, o parceiro e o seu cliente. Então, assim, você tem que ser parceiro de empresas que sejam produtivas para você, para ele e para o seu cliente. E muitas vezes a gente quer uma parceria buscando um benefício próprio e não um benefício para o nosso cliente. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Quando você está buscando um profissional, um fornecedor, para ele se tornar parceiro, qual é o seu objetivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes a gente está entrando em parcerias ou tentando fazer com parceria sem parar para analisar o porquê que a gente quer ser parceiro dessa pessoa. Vamos lá, gente. Muita gente entrando, estou super feliz. O Gi, a Renata, a Alana, a Tati, a Tailine, a Adriana. Gente, pra quem falou que tá travando, às vezes é a sua internet, tá? Oi, Rô, Felipe, Nilva. Mas eu vou deixar salvo no IGTV, tá? Então esse é o objetivo. Oi, Glaucia, Kellen, Bi, Gislaine, a Ivan, a Cris. Então, o que eu quero? Claro, a Camila perguntando, quais são os 3 itens, por favor? Quando a gente vai fazer uma parceria, a gente tem que pensar no que essa parceria vai ser produtiva para quais pessoas? Pra gente, pro fornecedor que vai ser parceiro e pro cliente. Se a gente não tem benefício pros 3, não tem o porquê a gente ter uma parceria. Então a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que entender que a parceria ela tem que ser boa para mim, mas tem que ser boa para o fornecedor e principalmente para o meu cliente. Por que tem que ser boa para o meu cliente? Porque senão não tem o porquê a gente ter vantagem só pra gente. Então a gente tem que entender isso. E o que é muito importante? Eu quero que vocês façam uma lista de quem vocês consideram parceiros de vocês. Então pega uma lista, um papel e caneta. Quem são meus parceiros? Eu brinco que eu errei por muito tempo na minha vida, porque eu só fazia lista de parceiros no final do ano para saber para quem eu ia dar os presentes, as lembrancinhas de final do ano. E o que eu descobria? Que o meu parceiro, que era parceiro no ano passado, não era parceiro nesse ano. Que às vezes uma pessoa que eu trabalhei muitas vezes no ano passado, eu não trabalhei nesse ano. Então o que eu percebi? Que eu tinha um problema. Muitas vezes eu estava mudando de público ou mudando de segmento ou buscando novas coisas e eu acabava não fixando alguns parceiros ou não valorizando outros. Então hoje o meu objetivo é o quê? Explicar para vocês que a importância da gente ter uma lista de fornecedores, de parceiros, é olhar ela no mínimo a cada 2, 3 meses. Você tem que conversar com seus parceiros sempre, principalmente nesse momento de pandemia. Como que você consegue contribuir com seu parceiro? Você pode, por exemplo, indicar o seu parceiro para uma noiva? Pode. Você pode indicar o seu parceiro para outros colegas de trabalho? Pode. E o que você vai fazer? Então, assim, a tarefa que vocês vão ter é o quê? Coloquem no papel quem você considera parceiro. Daí você vai colocar todo mundo que você acha que é seu parceiro. Daí depois, do ladinho, você vai escrever o quê? Quando foi a última vez que você trabalhou com ele? Então a gente vai fazer tipo uma tabelinha. Fulano é meu parceiro. Quando foi o último evento que eu trabalhei com ele? Daí depois você vai criar uma terceira aba, né? Uma terceira janelinha. O que você vai escrever nessa terceira janelinha? Quando foi a última vez que ele me indicou um cliente? E daí você vai criar uma quarta coluninha. Quando eu indiquei um cliente para ele? Por quê? Porque a gente tem que analisar a reciprocidade. A gente tem que entender que muitas vezes uma parceria não foi concretizada ou não se manteve por falha de um dos dois lados. Então, assim, qual que é o nosso objetivo com essa parceria? Como que a gente está mantendo tudo isso? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que entender
o que a gente quer, o porquê que a gente está sendo parceiro e o principal, como está sendo essa continuidade. E muitas vezes a gente não tem isso, a gente não para analisar, a gente não vê. Então, por exemplo, tem fornecedores que às vezes me indicam, mas o que acontece? Manda um cliente, eu não consigo fechar, manda 2 clientes, eu não consigo fechar, mandou o terceiro, eu entro em contato, eu ligo, eu chamo no áudio, eu faço qualquer coisa e busco entender. Por quê? Porque se ele tá me indicando e eu não tô fechando, alguma coisa eu tô falhando. Ou a gente tá com valores diferentes, ou a gente tá com objetivos diferentes, alguma coisa tem. Porque se ele me indicava e eu fechava e ele tá me indicando e eu não tô fechando, eu paro pra analisar. Mas o problema é que muitas vezes a gente tá no automático. E agora é um momento que não é pra gente estar no automático. Agora é um momento pra gente parar e refletir sobre todos os nossos atos e sobre todos os nossos processos. E estabelecer parcerias é um processo administrativo super importante e funcional. Então, olha aí o pessoal do Cerimonial RM falando, quando você só indica um parceiro, eles nunca te indicam. Então não é parceria. A parceria, ela tem que ser de mão dupla, tá? Um ganha, o outro ganha. Se a parceria não está sendo de mão dupla, não tem o porquê você ser parceiro. Então, quando você faz essa lista e você identifica que só você está indicando e ele não te indica, você deve buscar outro profissional que comece a te indicar. Todos os profissionais podem indicar um profissional de assessoria cerimonial ou de organização de eventos, tá? Todos os profissionais podem e devem indicar. Por que eles podem e devem? Na verdade, sim, como o Daniel Del Rio falou, a gente não indica, a gente recomenda, né? A gente passa os pontos positivos. Por quê? Porque a noiva, a maioria dos nossos clientes, seja noivo, noiva, seja questão de festas de 15 anos ou outros tipos de festa, eles não têm uma ordem cronológica muito estabelecida do que eles têm que fazer em cada momento. Então tem noiva que começa pelo vestido, tem noiva que começa pela igreja, tem noiva que começa pelo espaço. Então eu acredito que todos os fornecedores podem nos indicar. Mas isso, a Adriana já tocou no que eu ia te dizer. Nem sempre a troca que a gente tem com um parceiro, com um fornecedor, é uma troca de indicações. Mas algum ganho todo mundo tem que ter, que é aquilo que eu falei. O cliente ganha, você ganha e o fornecedor ganha. O cliente ele pode ganhar o quê? Um desconto, um benefício, um serviço melhor, um bônus. Alguma coisa ele tem que ter vantagem. Então a gente tem que entender isso, tá? Eu acho muito importante. Então, quando a gente... Pois é, quando eles alegam isso, me fala um pouquinho sobre que tipo de profissional é esse. Se é foto e vídeo, se é doce, qual que é a categoria de fornecedor que fala que quando os noivos chegam já está com o cerimonialista contratado. Então, assim, o que a gente tem que entender? Como que a gente consegue beneficiar ambos os lados, tá? Então, por exemplo... Você hoje vai fazer uma lista de todos os profissionais com os quais você trabalhou no ano passado e neste ano, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei com fulano, beltrano, ciclano e tal. E daí você vai falar, quem são os meus parceiros? Você pode pegar, faz a lista em caneta, pega o grifa-texto e vai grifando. Esse é meu parceiro, esse... Daí depois você vai colocando. Com esse eu trabalhei, esse me indicou, esse eu indico. Então você vai ter que entender como que funciona tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes você está sendo parceiro e a pessoa não está. Ou vice-versa, a pessoa está sendo seu parceiro e você não está sendo parceiro dela. A Dalila está perguntando, como funcionam os valores de parceiros para você quando você precisa de um trabalho dele, onde você acaba divulgando? Dalila, se eu sou parceira, muitas vezes o meu parceiro não me cobra, tá? Porque como eu, Maíra, não cobra BV, comissão, nada disso... Eu busco uma troca que seja tipo, por exemplo, eu te indico um cliente, você me entrega um vídeo? Então, é o que eu acho que é muito importante, tá? Muito importante de bate pronto. Toda vez que você for realizar uma reunião de parceria, você tem que ter clareza. Clareza do quê? Clareza do que você quer, clareza do que você pode oferecer, tá? E clareza do tempo que você vai estabelecer para isso. Por quê? Porque muitas vezes
a gente tem que readequar essa parceira num determinado momento, porque não está sendo positivo para ambos os lados. Então, assim, se o fornecedor for me cobrar o custo, eu acho válido, muitas vezes, e eu pago, se eu gosto do trabalho dele, tá? Decorador e fotógrafo usam muito que ele já vem com assessores. Pois é, mas daí, Ivan, é uma questão de o que a gente pode esperar, então? Se o decorador e o fotógrafo já falam que vem com assessores, quando eu indicar, você vai fazer um registro do meu trabalho, quando é decorador, quando é fotógrafo? Você vai me fotografar, você vai mandar as fotos, você vai criar um vídeo? Isso pode ser uma troca de parceria também. Olha, eu te indico, mas eu quero um vídeo teaser de 1 minuto, 2 minutos, falando sobre o meu trabalho. Pode ser feito? Uma outra coisa que é bacana com o decorador. O decorador te indica tal. No final do ano, ou quando eu tiver que fazer alguma ação com meus fornecedores, com meus clientes, você pode, então, fazer arranjos para mim? Você pode trocar em flor, você vai divulgar o decorador e você mesma. Então, assim, deixe claro aquilo que você espera do seu parceiro. O que você está esperando dele? A maioria dos noivos já chegam com os fornecedores. Pois é, eu acho que assim, a gente tem momentos e momentos, né? Tem momentos que a gente consegue pegar muitos clientes no início, que eu acho ótimo. Tem vezes que eu pego muitos clientes na metade. Então, a gente tem que entender todo esse processo. Mas, de qualquer forma, quando a gente está indicando alguém, a gente consegue explicar aquilo que a gente espera. Olha aí a Denise falando que fez essa lista no fim de semana. Normalmente indicam porque gostam do trabalho que eles fornecem. Kellen, esse é o princípio de uma parceria, tá? Antes de ter qualquer benefício, você tem que ter empatia com a pessoa, gostar do trabalho e o trabalho deles serem bons. Senão, não tem o porquê. Oi, Andréia, do Ilha. Aqui, ó. A Camila falando que já fez uma limpa na agenda. Isso é ótimo, gente. A gente tem que limpar quem não está somando e buscar profissionais. Muitas vezes, os profissionais novos no mercado vão ser muito mais parceiros do que aqueles que já estão consolidados. Então, às vezes, é aquela questão de um foco. Tem profissional que usava essa desculpa, porém, quando assumiu um espaço, indicava outros profissionais. Pura balela. Pois é, Tati, vou ser bem sincera. A verdade sempre vem à tona e a gente consegue entender quem o profissional gosta se a gente fizer o quê? Uma análise crítica. Do quê? Das postagens deles nas redes sociais. Por quê? Através das redes sociais, a gente consegue ver quem é parceiro de cada local, de cada fornecedor, quem que marca quem, como que funciona. Então, a gente tem que utilizar o nosso tempo nas redes sociais de uma forma produtiva e direcionada. Não dá pra gente trabalhar de uma forma tipo, eu tô no Instagram pra dar like. Não, gente, ninguém tá no Instagram pra dar like. A gente tá no Instagram pra gerar negócios, tá? A gente tá pra divulgar o nosso trabalho, mas o nosso objetivo é gerar mais negócios. Então, a gente tem que ser sincera sempre. Nesse período, revendo muitos parceiros, porém nem todos indicam assessores. Então, Elizabeth, o que eu acho que é interessante, tá? Quando você fala que nem todos indicam, você perguntar, olha, como que você trabalha a questão da parceria? Se você não indica os assessores, o que você pode me dar em retorno da nossa parceria se eu começar a te indicar? Tá? Então, acho que é bem bacana a gente ter clareza de tudo aquilo. Porque o grande problema é que as pessoas estão trabalhando a parceria no escuro, sem saber aquilo que tem que esperar do parceiro. E isso é muito ruim, tá? A Letícia falando que trabalhando assim com foto e vídeo, indica e eu recebo foto dos meus serviços. Já é uma troca. Eu acho que assim, todo profissional de foto e vídeo deveria mandar foto para todo mundo que trabalhou no evento. Porque é uma forma dele se estabelecer também no mercado. Mas, não sei porquê, já estou há mais de 12 anos tentando entender. Os profissionais de foto e vídeo acham que é muito trabalhoso mandar as fotos, que dá trabalho, ou não conseguem ver os benefícios de ter o trabalho deles divulgado pelos outros fornecedores. Então, a gente tem que ver. Aqui, ó, de alguns anos pra cá, o primeiro profissional contratado são as assessoras. Pois é, eu também acho que a gente tá aumentando bastante a questão da assessoria completa e a gente consegue direcionar o nosso público melhor. Então, isso é muito importante. A Aline falando que fez uma ação no final do ano passado, recebi indicação de um buffet que nunca havia me indicado. Que ótimo, Aline. Então, assim, a gente tem que mudar. A gente não pode ter medo de mudar, de ousar, de buscar novas ações. Então, assim, a gente tem que pensar, por exemplo, com um profissional de foto. Às vezes você não consegue indicar. Mas quando você vai cotar e manda o trabalho dele para outro cliente, você consegue ter o feedback do seu cliente. Então, por exemplo, às vezes eu mando de 3 a 5 recomendações para cada cliente. E o noivo fala, Maíra, eu não gostei dessa apresentação, não gostei disso, não gostei disso.
você consegue orientar o seu fornecedor a ele melhorar o trabalho dele, melhorar a apresentação dele para ser mais eficaz. Isso é uma troca, isso é um benefício. Nós que somos organizadores, cerimoniais, assessores, nós temos um benchmarking do mercado fresco na nossa mente. A cada festa a gente faz uma análise de como está o mercado, a gente consegue saber como cada um oferece, a gente consegue ajudar o profissional a melhorar. Então, utilizem isso também como uma estratégia de parceria. Olha, às vezes eu não tenho como te indicar um fornecedor, mas eu consigo te mostrar como os outros estão trabalhando, como você consegue melhorar. Então isso é muito bacana, tá? Não gosto de beber, fica como se estivéssemos devendo algo. Concordo, Karen. Muitas pessoas trabalham, eu não tô aqui para questionar sobre isso. Hoje o objetivo é com que a gente pense em parcerias de uma forma que sejam produtiva para ambos os lados, que é o famoso ganha-ganha, né? Indico que eu compraria. Ótimo, Letícia, isso é muito importante, tá? Porque não adianta a gente indicar alguém só por uma comissão, só por algum ganho secundário se a gente não gostar do trabalho. Porque quando a gente recomenda um fornecedor, a gente é corresponsável. E se der algum problema, a gente vai ter que arcar com esse problema também. Então a recomendação é uma coisa muito séria e a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Aqui a Angela falou que faz uma parceria de doces, eu indico que ela oferece doce aos meus clientes. Sim, eu tenho uma fornecedora de doces, todo mundo sabe que eu indico bastante, eu sempre posto a Tati da Doce Esplêndido, e todo cliente meu, quando eu falo, olha, eu tenho um cliente que vai fazer tal festa, tal data, ela já manda a caixinha de degustação sem custo para o cliente. Então, assim, isso é uma parceria. Então, assim, você pode ter um parceiro de bem casado, por exemplo, ou conversar, olha, eu vou fazer uma ação com fornecedores, você pode, tal semana, preparar tantos bem casados para eu levar para os fornecedores? É uma forma. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse período para quê? Para pensar, para reinventar. A gente fala tanto sobre isso e muitas vezes a gente está fazendo o quê? A mesma coisa, querendo resultados diferentes. Não dá para fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Que bom, Dani, que você está fazendo uma limpa por aí. Acho que a gente nem precisa falar, né? Eles já poderiam oferecer algo ou ao menos nos indicar também. Renata, vou ser bem sincera. Uma frase que eu gosto muito é: o óbvio não é óbvio. Por que eu sempre falo isso? Porque as pessoas não têm essa visão. Muitas vezes, as pessoas que têm empresas hoje, elas não aprenderam a ser empreendedoras, elas não sabem as regras de bom convívio e muitas vezes ela não entende. Eu tive uma aluna que ela indicou 17 clientes para uma decoradora e essa decoradora fez 17 buquês para as noivas dela. E daí, no final do ano, a assessora chegou para a decoradora e falou: eu gostaria que você conseguiria fazer para mim mini suculentas para eu dar de lembrancinha para os meus parceiros? E a decoradora falou que não conseguiria. Por quê? Porque ela não sabia que ela tinha que dar algo em troca, ela não tinha entendido isso. E daí eu falei para ela: se você acha que é um fornecedor que vale a pena manter, senta e conversa, fala: olha, eu não te cobrei nada pelas minhas indicações, eu não te cobrei comissão, não te cobrei nada, eu só te cobrei um serviço bom, no prazo, tudo. Se eu te indicar tantos clientes, no final do ano você consegue me corresponder com tantas lembrancinhas para eu presentear os meus parceiros? A gente faz uma ação conjunta? E a decoradora topou. Então, assim, o óbvio precisa ser dito. A gente tem que dizer aquilo que a gente espera do outro profissional. Para quê? Para a gente não se frustrar. Na verdade, a gente tem que dizer sempre aquilo que a gente espera dos outros, seja no profissional ou no pessoal, porque senão a gente se frustra, né? Quem segue de volta, que quando a gente segue também é parceiro. Opa, também tem isso também. Concordo com a Renata, se nós indicamos, eles poderiam fazer o mesmo. Se não estão fazendo o mesmo, senta e conversa, porque senão não vale. Eu amo pegar os clientes no início, porque quando indicamos, nos dá muito menos dor de cabeça. Sempre falo que a assessoria completa é sempre muito melhor do que a assessoria final. Maíra, quando indicamos 3 fornecedores do mesmo ramo de atividade, os noivos escolhem. E os noivos que escolhem. Já aconteceu comigo, uma fornecedora ficar com raiva de mim e achar que eu tirei dela os noivos. Bem, eu sempre explico que por mais que um fornecedor vai ser meu parceiro, exclusivo na minha vida é só meu pai e minha mãe, tá, gente? Não existe questão de ter parceria exclusiva. Então, qual que é a minha sugestão? Eu dou feedback. Então, por exemplo, eu faço degustação de bem casados às cegas. Então, eu pego a degustação eu pego 4, 5 empresas de bem casados, levo todas para o cliente, monto na mesa, normalmente marco no meu escritório,
E eu tiro fotos e depois eu mando essas fotos para os fornecedores, para eles entenderem como foi o critério. E o meu cliente pega uma fichinha, eu faço uma fichinha e ele vai avaliar a aparência da embalagem, a aparência aberto, cheiro, sabor, consistência, tamanho, e daí dá uma nota geral. Então eu passo esse feedback para o meu fornecedor. Se o cliente não fechou, a culpa não é minha, tá? Então assim, se a fornecedora ficou com raiva, a minha sugestão é o quê? Toda vez que alguém ficar bravo com você, você conversa pessoalmente, você não conversa pelo WhatsApp, porque as pessoas não interpretam bem. Ou você marca uma ligação de vídeo, tá? Mas não manda só texto, não manda só áudio. É muito importante você pegar e ter clareza que críticas, por mais que sejam produtivas, a gente só faz elas no presencial. Foto e vídeo é complicado, né? Já teve fornecedor que eu mandei mensagem pedindo e nem respondeu minhas mensagens. Gente do céu, se o fornecedor não tá nem respondendo mensagem, não tem nem que ser parceiro, né? Já elimina aí. Eu tô com muito problema, que eu tô com um casal para 2022 e eu consultei 3 empresas de música e eles falaram que eles não estão com a agenda aberta ainda. E a noiva quer fechar, mas eles não querem fechar. Então a gente tem que ter jogo de cintura e buscar novos fornecedores. Tem profissional de foto que é difícil trabalhar, eu já não indico. Só trabalho se a noiva já vier com esse profissional. Tá ótimo. Indico foto, vídeo, decoração, também foi indicado através dos mesmos. Lu, que ótimo. Eu acho que a parceria de mão dupla é fundamental se você ser indicada, que seja sempre bom. Aí, ó, o pessoal da música do Versolato estão aqui também. Então, assim, o que é bacana a gente pode pensar? O que eu posso ter em troca com um profissional de música para cerimônia, por exemplo? E toda vez que eu indico, eu consigo, se é minha indicação e a gente consegue pôr um músico a mais, ou consegue fazer um arranjo diferente, ou consegue ter uma flâmula personalizada, quais são os benefícios que a gente consegue ter? Ou, por exemplo, a gente consegue ter uma sala de espera, às vezes um pouco maior. Não sei, a gente tem que entender o que a gente consegue fazer e o que fica bom para ambos. Aqui, boa pergunta, Ju. Quantos parceiros de cada segmento você acha um número bom? Depende. Vai depender do quê? De qual que é o público que você trabalha. Você trabalha sempre com público C, com público B, com público A? Por quê? Porque se você trabalha com públicos mistos, você vai ter que ter fornecedores de um nicho e fornecedores do outro nicho. Por quê? Porque muitas vezes, de acordo com o perfil da festa ou com o local da festa, um fornecedor não vai atender tão bem. Então, eu sempre sugiro 5 de cada nicho que você trabalhar, tá? Mas como você acha que temos que abordar essa questão de indicação mútua quando falamos com o fornecedor? Eu acho que a gente tem que criar uma arte de parceria e mandar para o fornecedor querendo tomar um café para falar do que a gente espera de parceria. E na parceria a gente tem um resumo mesmo de tudo aquilo que a gente espera. Você não tem uma apresentação sua para mostrar para os casais? Cria uma apresentação sua para mostrar para os seus parceiros quais são os benefícios que você tem para o fornecedor. Olha, a Mínimo Detalhes Assessoria trabalha sempre indicando de 3 a 5 fornecedores de cada segmento para os noivos. A gente consegue te dar em troca o feedback positivo ou negativo dos noivos. Eu consigo te fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí você enumera quais são os benefícios que você busca ter nessa parceria. Então é muito importante deixar tudo às claras aquilo que você espera. Criar ações novas e somar com quem realmente soma. Exato, Cintia, o que eu vejo? Que a gente trabalha muito de forma regional. Então, por exemplo, a Mínimo Detalhe do ABC. Você concorda que às vezes você conheceu um fornecedor, o fornecedor é muito bacana, e você pode marcar um café desse fornecedor com 5 colegas suas cerimonialistas? Olha que troca bacana! Ele vai ter mais 5 pessoas que podem indicar ele. Se um fotógrafo tiver 20 assessoras com as quais ele trabalha, e ele fechar 2 casamentos de cada assessora, para a assessora não é muito, mas para a empresa já são 40 eventos num ano. Então a gente tem que pensar dessa forma e mostrar esses benefícios. Por exemplo, às vezes fala assim, olha, eu não tenho um casal para te indicar, mas eu posso te trazer colegas minhas para conhecer o seu trabalho. Então, é essa questão que a gente tem que ter de indicação, né? Vamos ver aqui, verdade, alguns fornecedores realmente precisam também aprender conosco, com certeza. Oi, Mari! Mari, respondi seu e-mail ontem. Eu já tive assessoras que vêm direto no BV, isso é cobrado do cliente.
eles não pensam nos noivos. Pois é, então assim, o BV é uma questão muito complexa que a gente tem que analisar. Se as pessoas realmente acham que os noivos não vão pagar por isso, né? Eu prefiro cobrar bem do meu cliente e conseguir a melhor negociação com os fornecedores. Mas cada um trabalha de uma forma e eu não tô aqui para julgar, mas a gente tem que ser claro. Por quê? Se o assessor já vem trabalhando direto com o BV, a gente tem que entender. Pensa, se eu ligo para o fornecedor e peço um valor, e ele vai me mandar um orçamento X com a minha comissão. E daí a amiga da noiva vai ligar para o mesmo fornecedor, ela vai receber um orçamento Y, que vai ser menos a comissão. Como que a noiva vai ficar quando vê que o seu orçamento é mais caro? Então, como que é a sua imagem? Se a empresa de foto e vídeo, tem muitas empresas de foto e vídeo que já te ligam oferecendo a comissão, porque já está incluído no valor deles. É outra questão de negociação. Então é o que eu falo, o combinado não sai caro. Cuide muito bem da sua imagem, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Oi, Alzira, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Gente, exclusivo na vida não tem. Tem um parceiro que sempre trabalhamos um indicando o outro, mas quando me vê trabalhando com outro, critica como se eu tivesse obrigação de indicar sempre ele. Gente, os noivos, o que eu sempre falo? Que uma festa minha nunca é igual a outra. Então, cada cliente meu tem um perfil. Se vocês olharem no meu Insta da Gamata Eventos, vocês vão ver festas diferentes. E o que eu busco sempre? Eu busco sempre o profissional que tem a cara do meu cliente. Então, ele tem que entender. E se ele critica, você tem que explicar para ele que a exclusividade não tem como acontecer num trabalho onde venda casada é crime, né? Então a gente tem que entender. Aqui a gente tem muitos comentários, desculpa que eu vou tentar ler todos, depois eu continuo, tá? Alana, eu sempre indico três já ótimos e confiáveis, qualquer um que escolher ótimo. Aliás, já aviso os fornecedores que estão enviando 3. Sim, eu sempre aviso, exatamente, o cliente não fechou porque muitas vezes a proposta que esse parceiro te mandou é falha. Você tem que ficar pedindo e implorando todos os detalhes, fotos e detalhes. Pois é, gente, tem muito profissional que acha que tá abalando na apresentação e a apresentação tá bem ruim. Ouvi isso de um buffet fotógrafo, estavam de férias sem tempo para voltar. Pois é, gente, é difícil. Confesso que é difícil, os clientes querendo fechar e o povo não retornando. Eu tenho alguns ramos assim também, cidade pequena é complicada. Pois é, gente, quem tá em cidade pequena é mais difícil trabalhar. O que eu sinto é que tem fornecedor que não faz questão de ter contato com a assessora. Se o fornecedor não faz questão, busque outro que faça, tá? A gente tá bem grandinha para ficar insistindo em quem não vale a pena. Na vida, gente, tudo, profissional ou pessoal, tem que ter reciprocidade. Você só vai dar para aquele fornecedor aquilo que ele te dá, tá? Então a gente tem que ter essa reciprocidade. Oi, é o pessoal da Índia Cerimonial. Mavo precisa sair, gente. A live vai ficar salva no IGTV, vai ficar salva no YouTube. Você marca uma reunião, eles não retornam ou desmarcam e nunca mais chamam. Gente, marcou a reunião, desmarcou, nunca mais chamou, cortou. E se a noiva perguntar o que você acha deles, olha, eu acho que o trabalho deles é ok, mas eu indicaria outros. E acabou. Ela pediu a sua opinião e a gente sabe que um organizador de eventos pode sim induzir o cliente. Pode, então a gente tem que ser sincero. Outra pessoa perguntando se a live vai ficar salva. Vai, gente, pode almoçar, fiquem em paz, tá bom? O fotógrafo pode não ter cliente para indicar, mas pode fazer um vídeo profissional da assessora no evento, algo institucional e profissional que é super plus. Com certeza, Cíntia. E a gente tendo fotos lindas para postar, é muito mais legal. Eu até mandei, o Clube de Assessores está fazendo uma campanha com os associados de mandar foto. Eu mandei uma foto de eu fazendo conferência de bebida, que é uma coisa que muitas vezes os noivos não entendem como funciona. Então eu tirei uma foto minha com várias caixas de bebida, eu contando as garrafas. Então assim, muitas vezes a minha equipe não consegue tirar uma foto minha e não, se tirar não vai ficar muito boa, mas o fotógrafo consegue, então a gente consegue ter um bom retorno. Eu super dou dica para os fornecedores em termos de apresentação, forma de atender, postura. Muitas vezes vocês podem trabalhar em conjuntos, até mesmo dividindo o escritório. Então isso é uma coisa bacana também. Aqui eu já peguei portfólio de fotógrafo em preto e branco. Pois é, gente, tem gente que acha umas coisas lindas, mas às vezes não é aquilo que o cliente espera. Então a gente tem que ser sincera e explicar aquilo que o nosso cliente espera. Difícil trabalhar com essas estrelas cadentes, né, gente? Porque a pessoa nem é vista e sempre se acha o melhor fotógrafo.
Pois é, mas eu comecei a trabalhar de uma outra forma e muitas pessoas entenderam. Eu conversei com os fotógrafos que antes de eu pedir orçamento, eu vou marcar meus clientes nos posts deles e os meus clientes vão dizer quais fornecedores eu quero que eles peçam orçamento. Porque assim eles já viram o trabalho, eles já sabem se eles gostam ou não. Tá? Então a gente já sabe disso. Oi, Ká. Cerimonial ajuda porque se os fornecedores der trabalho no início, sobra para nós no dia do evento. Com certeza. Nunca ganhei nenhum real de comissão e olha, tem fornecedores que indiquei noivas o ano todo para eles. Renata, se você indicou clientes o ano todo e não teve nenhum benefício, a falha também está em você de não se impor. Muitas vezes a gente tem medo de deixar claro aquilo que a gente espera do profissional. E a gente não pode, a gente tem que deixar bem claro. E qual a sua resposta quando um fornecedor novo te manda no WhatsApp uma mensagem padrão oferecendo o serviço? Eu busco conversar. Então, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem, uma profissional de foto e vídeo me mandou vários links de vídeo, de foto, tudo, e falando que já estava aberto para receber clientes em reunião. Só que assim, ela não se apresentou. Deu tipo, oi, boa tarde, quem está falando? Né? Tipo, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai mandar uma mensagem para quem a gente não tem certeza se a pessoa tem salvo o nosso número ou não, é se apresentar. Olá, boa tarde, meu nome é Maíra, eu sou organizadora de eventos da Gamata Eventos, trabalho há tantos anos, gostaria de... E explico quem eu sou. A pessoa do outro lado não é obrigada a saber quem somos. Pois é, gente, é muito spam. Muitas pessoas não têm nem ideia de quem a gente é na fila do pão. Certeza. Que a pessoa pega a lista e vai mandando. Mas às vezes pode ser um profissional bacana e pode ser uma opção. Então eu gosto sempre de também dar um respaldo. Tem muitos fornecedores que não aceitam dicas, mas eu gosto de receber feedback e se dão alguma mancada com jeitinho. Domênica, o que é muito importante, tá? Feedback positivo, por e-mail, por WhatsApp, por redes sociais, beleza. Feedback negativo, eu só dou presencialmente, tá? Eu marco um café, se eu acho que vale a pena conversar com esse profissional, eu marco um café e converso. Porque as pessoas não sabem interpretar críticas construtivas, então é muito importante a gente fazer isso. E o fornecedor da firma que vive pedindo parceria, porém quer ser recomendado e ele só recomenda a colega da firma. Como responder a essa pessoa? Bem simples. Oi fulano, tudo bom? Olha, eu agradeço a sua proposta de parceria, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor. O que você espera da minha parceria e o que você vai me oferecer em contrapartida? Talvez ele pare e pense, opa, como assim em contrapartida? Sim. Daí você continua falando, sim, porque uma parceria sempre de mão dupla. Se eu estou te indicando clientes, eu espero indicação ou alguma outra forma de contribuição. Como que você está realizando as suas parcerias? Eu recebi uma proposta de um decorador parceiro da seguinte forma, proposta de parceria, tinha plano A, plano B e plano C. O plano A era comissão, o plano B era indicação e o plano C era post nas redes sociais, divulgação, marcação. Então assim, você podia escolher aquilo que é interessante para você. Por quê? Às vezes o que funciona para mim não funciona para o fulano. E a gente tem que entender isso e trabalhar de uma forma muito mais clara. Orçamentos para 2023, você acha que podemos enviar? Então, eu enviaria, mas eu ficaria com receio. Por quê? Uma noiva de 2023, ela vai nos consumir muito. E se eu não estou conseguindo nem orçamento para 2022, isso que eu estou em São Paulo capital, eu acho que você vai ser difícil de conseguir. Eu até conversei com uma das maiores redes de buffets aqui em São Paulo e eles começaram a fechar para 2023, mas até mesmo eles falaram que é bem pouco. Tenho muita dificuldade em conseguir decoradores para indicar. Um medo gigante de indicar os que conheço o trabalho porque não conheço nenhum que seja 100%. Muito difícil, orçamento mal feito. Pamela, se o orçamento é mal feito, ok. Dá pra gente melhorar através de um café, de conversas. Se a entrega é mal feita, não adianta ter um orçamento lindo. Então, o mais importante é a entrega. Como que é a entrega desses fornecedores? Por quê? Se a entrega for boa, a gente consegue melhorar conversando com eles, explicando a apresentação e aquilo que a gente espera. A gente já viu que em São Paulo, muitos decoradores fazem prova de arranjos, mas no Brasil isso não é comum. Então, a gente tem que entender como que funciona cada cidade, cada segmento.
Recebi também essa mensagem. Pois é, Débora. Não, e a pessoa super acelerada, né? Tipo, mandou 1 bilhão de links, fotos, e daí assim, ok, o meu celular não vai encher a memória porque eu tenho mais de 200 gigas. Mas eu me assusto quando a pessoa, tipo, nem se apresenta e já começa a disparar um monte de coisa, né? As pessoas confundem o que um favor, uma obrigação, uma oportunidade. Olha que lindo! Essa frase do Ira, você tem que postar. As pessoas confundem o que é um favor, uma obrigação e uma oportunidade. E perdem muitas oportunidades por isso. Com certeza. Porque talvez aquela proposta que uma pessoa está te indicando ou não seja a melhor. Mas é uma proposta boa. Então, assim, a gente tem que entender tudo isso. Faço isso e já explico como é a forma que trabalho com parceiros. Ótimo. Que bom, gente. Então, assim, muito bacana que vocês entenderam como que a gente tem que ser práticos e objetivos. Então, assim, o que você espera de uma parceria, o que você consegue fazer com um parceiro, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar e passar. Então, a gente tem que entender que a parceria, ela acontece de diversas formas, tá? Vou deixar assim, que daí meu rosto não fica nos comentários. Então, assim, o que você espera do fornecedor? Como que você vai criar essa parceria? Eu recebi, a pessoa falou, já pode me indicar. Oi? Pois é, eu explico, olha, normalmente para eu indicar um fornecedor, eu só indico depois que eu já realizei o evento, que eu vi como foi, como que funcionou. Então seja sincero, fala assim, não é porque você me mandou a mensagem que você já é meu parceiro. E você pode abrir um sorriso. Nossa, a gente tem que ser sincera. Na vida, a gente tem que ser sincero, gente. A gente tá percebendo quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, e a gente não vai ser sincero, vamos ser sincero. Vamos ser bem prático na vida para facilitar o meu lado e o seu lado, tá? Então a gente vai deixar bem claro. Ah, pois é, eu sou totalmente a favor da assessoria completa para sempre. Então o que é interessante? A gente sempre tem que deixar claro o que a gente espera do fornecedor e o que o fornecedor espera da gente e o que a gente espera de benefícios para os nossos clientes. Então, assim, chegar nesse equilíbrio nem sempre é fácil, mas o que é muito importante? Seja sempre honesto. Sempre fale aquilo que você pode fazer. Porque às vezes você vai oferecer um monte de coisa que não é interesse dele, ou às vezes ele vai querer algo que você não consiga cumprir. Olha, Denise, depois me manda seu questionário para entender como funciona o questionário de perguntas. Quero saber. A resposta que eu sempre quis dar. Marli, não perca tempo. Tá? Não perca tempo, seja sincera e fale. Oi, Ornelas, tudo bom? Chegou atrasada, não tem problema. Muita gente já perguntou, vai ficar salvo assim, mas a gente já tem mais uns 10, 15 minutos de live. Então, gente, primeiro de tudo, para você ser parceiro de alguém, seja honesto. Deixe bem claro aquilo que você espera e aquilo que você pode oferecer, tá? Como que a gente vai escolher os nossos parceiros? O que é interessante? Utilize quem são os fornecedores com os quais você quer trabalhar. Quais são os locais que você quer trabalhar? Então você vai pegar tipo, eu quero trabalhar no sítio fulano de tal, no buffet fulano de tal e no espaço tal. Daí você vai lá no Insta da pessoa, vai ver as últimas festas que eles postaram e quem são os fornecedores. O que você vai fazer? Você vai seguir todos esses fornecedores, você vai curtir 3 últimas fotos e comentar uma. Não precisa curtir 10, tá, gente? Porque a pessoa vai te ver. O mais importante também, os clientes desse fornecedor também vão ver essa sua ação. Então, qual que é o objetivo? Buscar parceiros dos locais no qual você quer trabalhar. Porque se eles gostarem do seu trabalho e te indicarem, você pode mandar uma mensagem inbox, você pode mandar essa mensagem inbox ou chamar no WhatsApp e conversar com esse fornecedor. Denise, já manda seu questionário, qualquer coisa eu já coloco aqui. E o que é importante, gente? Independente de ter um questionário ou não, a gente pode e deve criar os nossos processos. Como que a gente vai fazer tudo isso? Então pense em tudo que você consegue oferecer. Porque eu vejo que vocês são tipo, eu preciso de um roteiro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um passo a passo. Então vamos fazer cada um criar o seu próprio questionário, criar o seu próprio passo a passo. Se a Denise quiser mandar, eu já mando hoje, já posto. Então assim, tenha claro, gente, para toda reunião de parceria, o que você pode oferecer. Você pode oferecer indicações, você pode oferecer
participação em eventos de workshop, você pode oferecer divulgação nas suas redes sociais em posts, você pode marcar café, você pode melhorar o processo dele, explicando outras formas de benefício. Então, assim, o que você pode fazer? Pois é, Danobia, isso é muito importante, a gente vê com quem a empresa que a gente quer ser parceiro trabalha, porque é uma forma da gente chegar num próximo nível. Então, assim, a gente tem que deixar isso muito bem claro. A gente tem que deixar isso muito bem claro. O que a gente espera de um fornecedor? Então, por exemplo, o Zé que acabou de comentar. O Zé é meu parceiro de bebidas há muito tempo. Além de eu indicar, o que eu pensei? Os meus alunos, os assessores, eles precisam conhecer de espumante. A gente criou uma ação no Zé, onde ele explicou muito sobre espumante para todos os meus alunos. É o famoso ganha-ganha. E com certeza, muitos alunos meus começaram a indicar o Zé também. E se não estão indicando, já conheceram, já é uma nova forma. Então a gente tem que entender tudo isso, que a gente pode criar ações e não apenas indicar os nossos clientes. Então pensem fora da caixa. A Ângela está perguntando, devemos seguir os fornecedores que curtem nossas postagens? Se você quiser trabalhar com eles, sim, por que não? É aquilo que eu falei, Ângela, da reciprocidade, tá? É muito importante. Então, assim, determinem objetivos. O que vocês esperam da parceria de vocês? Ó, a Letícia foi na ação que eu fiz com o J. Matos, com o Zé, e falou que foi sensacional. E o mais importante para vocês saberem, gente, a Letícia não bebe. Ela participou da aula de espumante porque ela tinha que entender melhor para pegar e passar para os clientes dela o conhecimento. Então é isso que a gente tem que aprender. O como a gente pode criar ações ou momentos que propiciem isso. Gente, parem com essa neura que vocês têm de querer um documento pronto. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para os outros. Mas todo mundo quer um questionário, todo mundo quer um modelo, todo mundo quer. Gente, começa a conversar, bater papo. A parceria tem que ter o quê? Intimidade, fluência, você tem que gostar do profissional que você vai indicar. Ótimo, Elíbia, que bom que você está começando a criar processos. Isso é muito bacana, é muito importante, tá? Então, gente, determinem os objetivos do que vocês esperam da parceria. Não, porque vocês estão numa neura de material que eu gosto de ser sincera. A gente chegou até onde chegou, ó, eu tô aqui sem ter questionário nenhum, tá? Então, assim, é legal? É legal. Pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas às vezes pode te engessar. Então, assim, seja claro, seja franco, seja objetivo, converse. Gente, eu adoro um papel, eu sou a louca do caderno, adoro papel, grifo, anoto, sou assim. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente está perdendo parcerias por falta de atitude. Tem parceiro que começou essa pandemia, você não mandou um oi pra ele, você não falou um oi, tudo bom, como você tá? Então é isso, gente. Eu achei o máximo. Teve um fornecedor que mandou num sábado um áudio pra saber como eu tava com a minha mãe. Então, assim, é isso. Vamos ser humanos, se colocar no lugar do outro. Como que a gente pode conversar, estruturar tudo isso? Oi, fulano, tudo bom? Vamos marcar um café virtual. Então, isso é muito bacana, tá? Então, assim, pra você, o que eu sugiro? Independente de ter o questionário ou não da Denise, depois a Denise vê isso, façam um texto de apresentação. Tá? Então fale quem é a empresa de vocês, quem são vocês e quais são as formas de parceria que você realiza. Estruture tudo isso no papel. Olha, eu posso realizar um evento trazendo tantas assessoras, ou eu posso organizar tantos posts nas redes sociais te marcando, ou eu posso fazer tal coisa, ou posso fazer tal coisa, ou posso fazer tal coisa. Coloque tudo isso no papel, isso é muito importante. Pensei nas perguntas que as noivas desejam fazer e não sabem em cima delas de cada fornecedor. Ótimo. Humanização nesse período, pois é, Alana, a humanização é o que vai fazer o diferencial. Hoje em dia eu sei qual o profissional que se preocupa com a Maíra Pessoa e quem só se preocupa com a Gamata Eventos. Envie mensagem para todos e até aqueles que nunca trabalhei. Que ótimo, Lê. Isso é muito bacana, porque com certeza vai te dar retorno. Oi, Magno, querido. Ele foi um dos meus primeiros parceiros de mestre de cerimônias, é uma pessoa que eu levo pra vida. É uma pessoa muito querida e como eu nunca aceitava a comissão dele, ele me presenteava com vinhos e eu gostava bem pouquinho. Então, assim, é isso.
O que a gente pode ter em troca? Porque eu sei que ele queria retribuir o carinho que eu tinha nas indicações. Então, assim, pensem em formas carinhosas. E é o que eu falei, tipo, vai presentear um fornecedor parceiro, leva um mimo para ele, faz um agrado, faz um carinho. A gente tem que fortalecer os nossos relacionamentos com os fornecedores. Pois é, Magno, muitos anos. Eita, você tá rasante hoje no Papo Reto. Pois é, gente, estou fazendo vários cursos, várias atualizações e pediram para eu ser cada vez mais objetivo. Eu descobri que as pessoas estavam curtindo esse meu lado mais, direto e sincero. Então eu vou ser sempre mais prática, eu vou explicar qual que é o problema que a gente tem e onde a gente vai chegar, tá? Então sempre vai ser assim. O que eu vejo que é o grande problema? A gente não tem claro na nossa mente o que a gente vai esperar do fornecedor. A gente espera alguma coisa, mas a gente não colocou no papel. Então coloque tudo no papel. O que você vai esperar do fornecedor, o que você quer do fornecedor e o que você pode oferecer, tá? Porque senão a gente vai continuar ficando de achismo e isso não funciona. E muito mais importante, quando você gosta de um fornecedor, indicou um cliente, não funcionou, indicou outro cliente, não funcionou, insista, não desista, converse, busque se adequar. Porque a gente já percebeu muitas vezes que às vezes a gente está perdendo o cliente não porque o nosso valor está caro, mas às vezes porque o nosso valor está baixo ou porque às vezes ele quis algum outro tipo de serviço. Então a gente tem que ser clara e bater um papo. As meninas da Delas Confeitaria. Gente, o que eu acho muito bacana? O quanto a gente pode ser parceira. Então, por exemplo, às vezes, um pessoal de confeitaria, um pessoal de foto e vídeo não pode me ajudar me indicando, mas pode me ceder um espaço no local deles para eu atender meu cliente. Isso pode ser uma troca. Então, assim, eu tenho o escritório, mas por muito tempo eu não tive. Eu atendi às vezes em shopping, em café, em coworking. Então, assim, olha que bacana. Por que a gente não faz uma parceria com alguém que tem um ateliê pra gente utilizar a sala de atendimento? Hoje em dia eu faço parceria com os clientes diferentes. Então, por exemplo, eu vou atender um cliente novo. E daí eu viro pra doceira. Você pode mandar uma caixinha de degustação? Por quê? A degustação vai deixar a minha reunião mais bonita, mais gostosa, mais saborosa e com certeza se o cliente gostar ele vai fechar os doces. Então é o ganha-ganha. Por que a gente não pensa dessa forma? Quantas vezes a gente está gastando para atender um lugar sendo que o fornecedor tem uma sala super bonita e ele poderia te ceder? Isso é uma troca. Então vamos pensar de uma forma o que eu espero, o que ele espera de mim e o que a gente pode fazer juntos. Tá? Então isso é muito importante, gente. E faça o quê? Análise sempre, a cada 2, 3 meses, veja como estão as parcerias de vocês, como que vocês estão fazendo nessa pandemia, com quem vocês conversaram, com quem vocês não conversaram, com quem vale a pena vocês manterem uma relação. Eu sempre falo das datas comemorativas, que é uma forma da gente se estreitar. Foi dia do decorador esse mês que passou, eu mandei parabéns para todos os decoradores, meus parceiros, mandei mensagem. Quando é dia de fotógrafo a gente pode mandar mensagem também. Então o que a gente pode fazer para deixar o dia de alguém mais feliz? Oi Sandra, bom te ver por aqui. Então assim, gente, coloquem tudo isso no papel, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa live. E a minha última dica, que é uma coisa que é muito difícil para todo mundo, mas é uma das chaves do sucesso. Reserve na sua agenda um período, ou uma manhã, ou uma tarde, para parceiros. Então, qual que é a minha sugestão? Numa terça-feira, você vai reservar o período da tarde, e daí você vai ligar para os parceiros. Na próxima terça, você vai visitar 2 ou 3. Se você tem um escritório, você põe um bolinho, um café e marca de hora em hora com os fornecedores. Por quê? Porque isso vai te dar retorno. Então pensa, a gente tem 54, 55 semanas no ano. Se você conseguir falar com 3 fornecedores, são 150 pessoas que vão ter contato com você. Vocês concordam que dá pra gente ter mais resultado? Porque uma coisa que até o Vinícius falou hoje no congresso, muitas vezes você indica a pessoa para um fornecedor e o fornecedor não sabe quem é você. Então a gente tem que ser visto, a gente tem que ser lembrado. Então isso é muito importante, gente. Então reserve uma data na sua agenda, tenha sempre disciplina. Esse conteúdo que eu falei aqui hoje, ele faz parte também dos meus 2 cursos que eu já falei. Então tem videoaulas com mais dicas, com mais roteiros.
Então vai ficar salva a live. Cliquem aqui no aviãozinho. Se cada um de vocês mandarem para 5 pessoas, eu já vou ser muito mais grata, porque com certeza o meu conteúdo vai chegar mais longe e eu vou sempre estar aqui com conteúdos bacanas para vocês, tá? Na live de terça-feira, vou tirar os comentários para o meu print ficar bonito. Então, a louca, né, gente? Fazendo várias poses. Então, o objetivo é o quê? A gente sempre trazer conhecimento. Então, de terça-feira eu vou fazer uma live bacana, sempre com conteúdos que são o que vocês estão me pedindo, tá? Então, vocês me pediram. E uma coisa muito bacana, só para finalizar essa live, deem feedback para os seus fornecedores sempre, tá? O nosso trabalho de parceria não termina quando acaba o evento. Deem feedback, seja positivo ou negativo, ninguém faz um evento sozinha, tá? Então, deem feedback para os seus fornecedores, conversem com eles, isso é muito bacana. Ah, não tem problema não, Lê, tira com os comentários mesmos, eu tirei um pouquinho e desencana, se não conseguir não tem problema, tá? Aguardo vocês na quinta-feira, vai ter convidado. Tem problema não, Alana, fique em paz, ficou com comentário, tá tudo valendo, tá? Mas eu peço sempre para vocês fazerem um print e me divulgarem, porque é uma forma da gente chegar mais longe. Gente, beijos para vocês, uma ótima terça-feira, fico super feliz. Compartilhem depois no IGTV pros amigos de vocês, tá bom? Um beijo!